no coração das estepes congeladas, onde o vento corta como uma lâmina, e a sobrevivência é um desafio diário. Um jovem chamado Temur enfrenta um mundo onde um único erro pode custar a vida. Imagine viver em um império tão vasto que o sol nunca se põe sobre suas terras, mas tão brutal que até os mais fortes hesitam. Você acha que poderia durar um dia no Império Mongol? A história de Temur vai te mostrar por que talvez você não durasse uma hora. Acomode-se confortavelmente. Diminua a iluminação e mergulhe nessa jornada épica. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe suas experiências. Queremos saber como você se conecta com essa história. Temur nasceu sob o céu aberto, com o cheiro de couro e fumaça impregnado em sua pele, sendo filho de um guerreiro nômade. Ele cresceu cavalgando antes mesmo de andar, aprendendo a disparar flechas de um cavalo em movimento enquanto o vento gelado queimava seu rosto. No Império Mongol, não havia espaço para fraqueza. Cada dia era uma batalha contra a natureza, os inimigos e até mesmo os próprios aliados. A história de Temur não é apenas sobre ele, mas sobre um povo que transformou a adversidade em poder, a mobilidade em conquista e a disciplina em legado. Era o ano de 1206 e Gengis Khan, o grande unificador, havia acabado de forjar um império que mudaria o mundo. Mas, para Temur, o império não era apenas glória, menos era uma prova constante de que apenas os mais resilientes sobreviviam, enquanto o sol nascia. Tingindo o horizonte de vermelho, Temur ajustava a sela de seu cavalo, sentindo o peso de uma nova missão. Ele não sabia, mas aquele dia marcaria o início de uma jornada que testaria sua coragem, lealdade e astúcia. No Império Mongol, a vida era tão frágil quanto a chama de uma fogueira na estepe, mas tão poderosa quanto o trovão que ecoava nas montanhas. E Temur estava prestes a descobrir o que significava pertencer a um povo que não apenas sobrevivia, mas dominava. O vento cortava como uma faca afiada, carregando consigo o frio cortante das estepes mongóis. Temur, com apenas 17 anos, já carregava nos ombros o peso de uma vida moldada pela dureza do Império Mongol. Ele acordou antes do amanhecer, o céu ainda tingido de um cinza pálido, o ar tão gelado que sua respiração formava nuvens brancas. Ao seu lado, seu cavalo, Batuque, bufava suavemente, o vapor subindo de suas narinas, enquanto Temur esfregava as mãos para aquecê-las. O acampamento ao seu redor estava silencioso, exceto pelo crepitar das fogueiras de esterco seco, que lançavam um brilho alaranjado sobre as yurts alinhadas, como sentinelas na vasta planície. Hoje não era um dia qualquer. Hoje, ele receberia sua primeira missão oficial como guerreiro do Khan, uma prova de que ele não era mais uma criança, mas um homem digno de carregar o nome de sua família. Temur cresceu ouvindo as histórias de seu pai, Beita, um arqueiro lendário que servira diretamente sob o comando de Gengis Khan. As cicatrizes no rosto de Beita contavam mais do que suas palavras. Cada marca era um testemunho de batalhas vencidas, de inimigos tombados e de uma vida dedicada à glória do Império. Mas Beita raramente falava. No Império Mongol, palavras eram preciosas, usadas com precisão e economia, como flechas em uma batalha. Fale pouco, haja muito, ele dizia, os olhos fixos no horizonte como se ainda pudesse ver os exércitos que outrora comandou. Temur herdara esse silêncio, mas também a determinação de provar seu valor. Ele sabia que no Império, a fraqueza era uma sentença de morte, e a lealdade, uma moeda mais valiosa que o ouro. Naquela manhã, o acampamento estava em movimento. O Khan havia convocado seus guerreiros para uma campanha ao sul, contra uma cidade fortificada que ousara desafiar a autoridade mongol. Temur não sabia ao certo o que esperar, mas sentia o peso da responsabilidade. Ele ajustou a corda de seu arco com pasto, um presente de seu pai, feito de madeira, chifre e tendões, tão forte que apenas os mais habilidosos conseguiam manejá-lo. Cada guerreiro mongol carregava pelo menos 50 flechas por batalha, e Temur verificou cada uma delas com cuidado, sentindo a textura das penas de águia que garantiam precisão mortal. Ele também verificou suas botas de couro, endurecidas pelo frio da noite, e passou uma camada de gordura de carneiro nas costuras para mantê-las flexíveis. Na estepe, o equipamento era tão vital quanto o próprio corpo, enquanto selava Batuque. Temur observava o acampamento ganhar vida. Mulheres e crianças preparavam o café da manhã. Um caldo ralo de carneiro seco e leite de égua fermentado, que queimava a garganta com seu sabor acre. Não havia luxo na comida dos mongóis.
Cada refeição era projetada para sustentar, não para agradar. Temur engoliu o caldo rapidamente, o calor aliviando o frio que parecia infiltrar-se até os ossos. Ele notou que sua irmã mais nova, Autan, o observava de longe, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela era jovem, apenas 12 anos, mas já sabia montar e disparar flechas com precisão. No Império Mongol, até as crianças aprendiam a sobreviver antes de sonhar. O líder do acampamento, um homem chamado Hazar, aproximou-se com passos firmes. Ele era um veterano de inúmeras campanhas, com cabelo grisalho trançado e um olhar que parecia atravessar a alma. Temur, filho de Beitar, ele disse, a voz grave e direta, você cavalgará com o grupo de batedores. Sua missão é mapear as defesas da cidade de Harbalik. Não fale. As palavras eram poucas, mas carregadas de autoridade. No Império Mongol, ordens eram absolutas. Desobediência era punida com a morte, e sucesso significava apenas a chance de continuar servindo. Timer assentiu, o coração acelerando, mas seu rosto permaneceu impassível. Mostrar emoção era mostrar fraqueza. Ele montou em batuque, sentindo o animal responder ao menor toque. Os cavalos mongóis eram pequenos, mas incansáveis, capazes de galopar por dias com pouca comida ou água. Temur trocava de cavalo várias vezes ao dia durante campanhas longas, uma prática que garantia a velocidade e a resistência que tornavam os mongóis temidos. Enquanto se afastava do acampamento, ele olhou para trás, vendo as yurts encolherem no horizonte. O Império Mongol não tinha fortalezas de pedra. Seu poder residia na mobilidade, na capacidade de mover exércitos inteiros, como o vento. Kirk, a capital, era pouco mais que um vasto acampamento de yurts, mas funcionava com eficiência brutal, conectada por rotas de correio que cruzavam continentes. A jornada até Harbalik levaria dias, e Temur sabia que o inverno nas estepes não perdoava. A temperatura caía tanto que os cílios congelavam, e as botas endureciam durante a noite. Ele vestia camadas de peles e feltro, o calor do corpo preso contra o frio implacável. As fogueiras de esterco seco eram sua única defesa contra a escuridão gelada, e ele aprendera desde cedo a dormir ao lado de batuque, usando o calor do animal para sobreviver. Reclamar do frio era impensável. Na estepe, movimento era vida, e silêncio era força. Enquanto cavalgava, Temur pensava nas histórias de seu pai sobre as conquistas mongóis. Gengis Khan, outrora um órfão sequestrado, transformara um povo disperso no maior império que o mundo já vira. Sua genialidade não estava apenas na guerra, mas na organização. Ele absorvia povos conquistados, reabria rotas de comércio e estabelecia leis simples e transparentes. Obedeça, pague, sobreviva, dizia o código mongol. Qualquer violação trazia punição rápida, muitas vezes fatal. Temur sabia disso desde criança. Quando testemunhou um ladrão ser forçado a devolver 7 vezes o que roubara menos, ou perder a mão, justiça na estepe era tão prática quanto brutal. O grupo de batedores, formado por 10 guerreiros, movia-se em silêncio, os cascos dos cavalos abafados pela neve fofa. Cada homem carregava um arco, flechas envenenadas e uma espada curta, para combates próximos. A guerra mongol era uma dança mortal. Arqueiros a cavalo disparavam com precisão, recuavam em retiradas falsas para atrair inimigos e então os massacravam com ataques coordenados. Temur treinara desde os 5 anos para dominar essa arte, e agora, pela primeira vez, ele a colocaria em prática. A responsabilidade pesava, mas ele não demonstrava. Um mongol não demonstrava. Ao cair da noite, o grupo montou acampamento em uma ravina protegida do vento. Não havia água para banho. A higiene era mantida com cinzas e gordura animal, para evitar infecções. Temur esfregou as mãos com cinzas, o cheiro acre impregnando sua pele. Na estepe, limpeza não era sobre fragrância, mas sobre sobrevivência. Roupas sujas e cabelo oleoso eram marcas de utilidade, não de vergonha. Enquanto comia uma tira de carneiro seco, ele ouvia os batedores mais velhos falarem em voz baixa sobre Harbalik. A cidade era fortificada, com muralhas altas e arqueiros. Capturá-la exigiria mais que força bruta, menos exigiria astúcia. Naquela noite, deitado ao lado de batuque, Temur olhou para as estrelas, tão nítidas que pareciam perfurar o céu. Ele sabia que Harbalik seria apenas o começo. O Império Mongol não conquistava apenas terras. Ele devorava resistências,
absorvia povos e transformava o caos em ordem. Mas, para Temur, a verdadeira batalha era provar a si mesmo que pertencia a esse mundo implacável. Ele fechou os olhos ao frio mordendo sua pele e se preparou para o que viria. O amanhecer traria novos desafios e ele precisava estar pronto. O amanhecer trouxe uma luz pálida que mal aquecia a estepe. Temur acordou com os cílios colados pelo gelo, o frio da noite ainda agarrado às suas peles. Ele se levantou, o corpo rígido, e esfregou as mãos no focinho quente de batuque para descongelar os dedos. O grupo de batedores já estava em movimento, desmontando o acampamento com a eficiência de quem sabia que cada segundo parado era um convite à vulnerabilidade. Na estepe, o tempo era tão inimigo quanto qualquer exército. Temur engoliu uma tira de carneiro seco, mastigando com dificuldade enquanto ajustava a sela de batuque. O cavalo bufou, impaciente, como se também sentisse a urgência da missão. O líder, Hazar, reuniu os batedores em um círculo apertado. Sua voz era baixa, mas cortava o ar como uma flecha. Harbalik está a 3 dias de cavalgada. As muralhas são altas, e os arqueiros deles são treinados. Nosso trabalho é encontrar fraquezas. Portões, torres, suprimentos, não sejam vistos. Se forem, matem antes que deem o alarme. Ele olhou diretamente para Temur como seitestas. Swak. Temur sustentou o olhar, embora seu estômago se contraísse. Ele sabia que um erro poderia condenar não apenas a si mesmo, mas todo o grupo. No Império Mongol, a falha de um era a falha de todos. O grupo partiu ao raiar do sol, os cavalos movendo-se em um ritmo constante, os cascos batendo na neve endurecida. Temur cavalgava na retaguarda, os olhos varrendo o horizonte. A estepe era traiçoeira, vastidão enganosa, onde um inimigo podia surgir do nada, escondido por dunas ou ravinas. Ele segurava o arco com a mão esquerda pronto para disparar, enquanto a direita guiava batuque com toques sutis. Cada batedor carregava um mapa mental do terreno, aprendido desde a infância. Rios canguilados, colinas, passagens estreitas, tudo era memorizado, pois papel era raro e a sobrevivência dependia da mente afiada. À medida que cavalgavam, o frio se intensificava. O vento trazia consigo partículas de neve que picavam o rosto, como agulhas. Temur ajustou o pano de feltro sobre o nariz, mas o ar gelado ainda infiltrava-se, queimando os pulmões. Ele trocou de cavalo a uma aldeia, montando um segundo animal que seguia o grupo, fresco e pronto para continuar. A prática de trocar cavalos várias vezes ao dia era o segredo da mobilidade mongol, permitindo que cobrissem distâncias que outros exércitos julgariam impossíveis. Enquanto montava o novo cavalo, Temur sentiu o cansaço nos ombros, mas não deixou que isso transparecesse. Mostrar fraqueza era tão perigoso quanto enfrentar uma espada. No segundo dia, o grupo avistou sinais de presença humana, pegadas na neve, rastros de carroças, cinzas de uma fogueira apagada às pressas. Hazar ergueu a mão, e todos pararam. Ele desmontou, examinando o chão com a precisão de um caçador. Comerciantes, murmurou. Ou, espiões. Ele ordenou que 2 batedores seguissem os rastros, enquanto Temur e os outros continuavam, em direção a Harbalik. A possibilidade de espiões aumentava a tensão. Se a cidade já sabia da aproximação mongol, as defesas estariam alertas. E a missão de Temur seria ainda mais perigosa. Naquela noite, o acampamento foi montado sem fogueira, para evitar serem vistos. Temur tremia enquanto comia o leite de égua fermentado azedo na garganta. Ele esfregou gordura de carneiro nas mãos, o cheiro forte misturando-se ao do cavalo e da neve. A higiene mongol era prática. Cinzas para limpar, gordura para proteger. Não havia água para desperdiçar. E a aparência não importava. Cabelos oleosos e roupas endurecidas pelo suor eram marcas de quem vivia na estrada, sinais de utilidade respeitados entre os nômades. Temur olhou para os outros batedores, seus rostos endurecidos pelo vento e pela experiência. El era Omeis, jovem, mas não podia se dar ao luxo de parecer inexperiente. Enquanto descansavam, Hazar contou histórias de campanhas passadas, sua voz baixa para não ecoar na escuridão. Ele falou de Gengis Khan, que transformara tribos rivais em um exército unificado com disciplina de ferro. O Khan não tolera traição, disse Hazar, os olhos brilhando à luz das estrelas. Uma vez um general mentiu sobre o número de prisioneiros. Ele foi enterrado vivo, com a boca cheia de terra,
para aprender o peso da verdade. Temur engoliu em seco, sentindo o peso da lealdade exigida pelo Império. Mentir, roubar ou hesitar podia custar tudo. Ele pensou em seu pai, Beita, cuja cicatriz mais profunda viera não de uma batalha, mas de um castigo por questionar uma ordem. Desde então, Beita nunca mais falara além do necessário. No terceiro dia, o grupo finalmente avistou Harbalik. A cidade surgia no horizonte como uma fortaleza de pedra, suas muralhas altas contrastando com a vastidão branca da estepe. Torres de vigia pontilhavam as defesas, e fumaça subia de chaminés, indicando vida e preparação. Temur sentiu o coração acelerar. A missão agora era real: observar, mapear, sobreviver. Hazar dividiu o grupo em pares, e Temur foi designado para trabalhar com Jirgo, um batedor mais velho, de olhos estreitos e mãos calejadas. Fique baixo, mova-se rápido, disse Jirgo, sem olhar para ele. Se nos virem, somos mortos. Os dois se aproximaram da cidade sob a cobertura da noite, rastejando pela neve até uma colina que oferecia vista das muralhas. Temur observou os portões, contando os guardas. 6 no portão principal, 2 em cada torre. Ele notou um canal congelado que corria sob a muralha, uma possível entrada, mas também um risco. Jirgo desenhava no chão com um graveto, marcando posições de arqueiros e estoques de madeira. Eles estão se preparando, murmurou Jirgo. Olha a fumaça. Estão forjando armas Timer Ascentio, memorizando cada detalhe. No Império Mongol, informações eram tão letais quanto flechas. De repente, um som quebrou. O silêncio, o estalar de um galho. Temur congelou a mão no arco. Jirgo fez um gesto para que se abaixasse. Um vulto se movia na escuridão, a poucos metros. Era um sentinela, patrulhando além da muralha. Temur sentiu o suor gelado escorrer pelas costas, ápice do frio. Se fossem descobertos, a missão falharia, e Harbalik estaria pronta para o ataque mongol. Jirgo sinalizou para esperar, mas o sentinela se aproximava, a lança brilhando à luz da lua. Temur segurou a flecha envenenada, o coração batendo tão alto que temia ser ouvido. Ele sabia que se disparasse, o som poderia atrair outros, mas, se não agisse, os sentinelos encontraria. Jirgo tocou seu ombro, sussurrando uma única palavra. Agora. Temur puxou a corda do arco, a flecha alinhada com o peito do sentinela. Ele hesitou por um instante. O peso da vida do homem. Mas, no Império Mongol, matar era tão natural quanto respirar. Mas, para Temur, ainda era novo. Ele soltou a flecha, e o sentinela caiu sem um som, o veneno agindo antes que pudesse gritar. Jirgo arrastou o corpo para a neve, cobrindo-o rapidamente. Bom, disse, sem emoção. Mas nunca hesite novamente. Temur voltou ao acampamento com o coração pesado, mas o rosto impassível. Ele havia matado pela primeira vez, e a sensação era um nó no peito. A missão, porém, não estava concluída. Harbalik ainda guardava segredos, e o grupo precisava de mais informações antes de retornar ao campo. Enquanto se deitava ao lado de Batuque, o frio da estepe envolvendo, Temur sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. A cidade não cairia facilmente, e ele precisava provar que era digno do Império. A neve caía em flocos leves, cobrindo os rastros do sentinela morto, como se a estepe quisesse apagar o que Temur havia feito. Ele acordou com um corpo dolorido, os músculos tensos pelo frio e pela tensão da noite anterior. O acampamento dos batedores estava silencioso, exceto pelo som dos cavalos mastigando a forragem seca que carregavam em sacos de couro. Batuque, seu cavalo, parecia inquieto, como se pressentisse o perigo que ainda os aguardava. Temur passou a mão no focinho do animal, sentindo o calor reconfortante contra a pele gelada. Ele sabia que não havia tempo para hesitação. Harbalik estava próxima, e cada hora perdida dava à cidade mais chances de se preparar. Hazar reuniu os batedores ao amanhecer, os olhos estreitos examinando cada homem como se pudesse enxergar suas fraquezas. O sentinela não voltou, disse, a voz cortante. Eles vão perceber a ausência. Precisamos terminar o reconhecimento hoje e partir ao meio-dia. Ele apontou para Temur e Jirgo. Vocês voltam ao canal congelado. Confirmem se uma entrada viável. Se for, marquem o caminho. Se não, encontrem outra fraqueza. Timer Ascentio.
o peso da responsabilidade apertando seu peito. Ele ainda sentia o eco da flecha disparada na noite anterior, o som abafado do corpo caindo na neve, mas não havia espaço para arrependimento no Império Mongol. Cada ação era um passo para a sobrevivência ou para a destruição. Enquanto cavalgavam de volta à colina que dava vista para Harbalik, Temur observava Jirgo, o batedor mais velho, Muviasei, com uma precisão mecânica a cada resto calculado, cada olhar afiado. Você hesitou ontem, disse Jirgo, sem desviar os olhos do horizonte. Hesitar é morrer. Lembre-se disso. Temur engoliu em seco, mas não respondeu. Ele sabia que Jirgo estava certo. No Império, a dúvida era um luxo que ninguém podia pagar. Ele ajustou o arco nas costas e verificou as flechas, sentindo o veneno seco nas pontas. Cada flecha era uma promessa de morte rápida, uma ferramenta de precisão que tornava os mongóis temidos em todo o mundo conhecido. Ao chegarem à colina, a cidade se revelou sob a luz fraca do sol. As muralhas de Harbalik pareciam ainda mais imponentes, suas pedras escuras contrastando com a neve branca. O canal congelado que Temur notara na noite anterior serpenteava sob a muralha, desaparecendo em uma grade de ferro. Jirgo rastejou até a borda da colina, sinalizando para Temur segui-lo. Eles se moveram como sombras, usando a neve como cobertura. O frio era implacável, infiltrando-se pelas camadas de peles e feltro que Temur vestia. Ele aprendera desde criança a ignorar o desconforto, mas o vento cortante ainda fazia seus olhos lacrimejarem, congelando as lágrimas antes que caíssem. O canal era estreito, mas profundo, o gelo espesso o suficiente para suportar o peso de um homem. Jirgo testou a superfície com a ponta da espada, ouvindo o som oco do gelo. Pode funcionar, murmurou, mas precisamos saber para onde leva. Ele ordenou que Temur descesse até o canal, enquanto ele vigiava. Temur hesitou por um instante, o medo de ser pego pulsando em suas veias, mas engoliu o receio e deslizou pela encosta coberta de neve. O canal era escorregadio, e ele precisou cravar os calcanhares no gelo para não cair. A grade de ferro estava enferrujada, mas firme, e ele notou que algumas barras estavam tortas, talvez o suficiente para um homem passar. Enquanto examinava a grade, Temur ouviu um som distante, o ranger de uma carroça. Ele se abaixou, o coração disparado, e olhou para Jirgo, que fez um gesto para que permanecesse imóvel. Uma patrulha de 3 soldados apareceu na muralha, suas lanças brilhando à luz do sol. Eles pareciam alertas, talvez suspeitando da ausência do sentinela. Temur prendeu a respiração, o corpo colado ao gelo. Se fosse visto, não haveria escapatória. Ele pensou em seu pai, Betá, e nas histórias de batalhas onde a astúcia vencera a força bruta. Os mongóis eram mestres em enganar o inimigo, usando retiradas falsas e emboscadas para virar o jogo. Temur precisava pensar como um mongol agora. A patrulha passou sem notá-lo, e Temur voltou ao trabalho, examinando a grade com cuidado. Ele puxou uma das barras com força, sentindo-a ceder ligeiramente. Com ferramentas, Pediriam, Abrela, Min. Ele marcou o local com uma pedra afiada, riscando o gelo em um padrão que só os batedores reconheceriam. Quando subiu de volta, Jirgo assentiu em aprovação, mas não disse nada. Palavras eram desnecessárias. O sucesso falava por si. De volta ao acampamento, Hazar ouviu o relatório de Temur e Jirgo com atenção. O canal é uma entrada, disse Jirgo, mas é arriscado. Se nos descobrirem, ficaremos presos. Hazar franziu o senho, pensando. Então, precisamos de uma distração, disse finalmente. Algo que tire os olhos deles das muralhas. Ele olhou para Temur. Você tem alguma ideia, filho de Betá? Temur sentiu todos os olhares sobre ele. Era sua chance de provar que não era apenas o filho de um grande guerreiro, mas um homem capaz de pensar como um. Ele respirou fundo, lembrando as táticas que ouvira de seu pai. Fogo, disse. Queimem os campos ao norte da cidade. Fumaça os cegará, e os guardas correrão para apagar as chamas. Hazar ergueu uma sobrancelha, mas não discordou. Arriscado, disse. Mas pode funcionar. Preparem os cavalos. Partimos ao anoitecer. Temur sentiu um misto de orgulho e medo. Sua ideia seria testada, e com ela, sua reputação. Ele passou o resto do dia verificando seu equipamento, afiando a espada e preparando tochas com gordura animal. Oh, fogo era uma arma poderosa na estepe, mas também perigosa. Um erro,
e eles próprios poderiam ser consumidos. Naquela noite, o grupo se dividiu. Metade dos batedores, liderados por Girgo, incendiaria os campos ao norte, enquanto Temur e os outros aguardariam perto do canal, prontos para explorar a entrada. A escuridão era total, exceto pelo brilho fraco das estrelas. Temur cavalgava em silêncio, o som dos cascos abafado pela neve. Ele sentia o peso da missão, mas também a adrenalina correndo em suas veias. No Império Mongol, cada homem era parte de uma máquina maior, onde a precisão e a coragem determinavam o sucesso. Ele pensava nas palavras de seu pai: a estepe não perdoa, mas recompensa os que a dominam. Quando chegaram ao canal, a fumaça já subia ao norte, um véu preto contra o céu. Gritos ecoavam da cidade, e Temur viu luzes se movendo nas muralhas. A distração estava funcionando. Ele desceu ao canal com 2 outros batedores, carregando uma barra de ferro para forçar a grade. O metal rangeu, mas cedeu, abrindo um espaço estreito. Temur foi o primeiro a passar, o coração batendo forte. Do outro lado, o canal levava a uma câmara subterrânea, úmida e escura. Ele acendeu uma tocha. A chama, tremeluzindo contra as paredes de pedra, era um depósito cheio de barris de grãos e armas. Uma entrada perfeita para um ataque surpresa. Mas então, um som o fez congelar. Passos pesados acima deles. Alguém estava na câmara. Temur apagou a tocha, mergulhando na escuridão. Ele segurou a espada, o corpo tenso pronto para a luta. A missão estava em risco, e com ela, sua vida. A escuridão da câmara subterrânea parecia engolir Temur, silêncio quebrado apenas pelo som dos passos pesados acima de sua cabeça. Ele segurava a espada com força, os dedos gelados contra o cabo de couro. O ar úmido cheirava a mofo e grãos, e o espaço apertado amplificava cada batida de seu coração. Ao seu lado, os 2 outros batedores, Dava e Bayer, permaneciam imóveis, os olhos brilhando na penumbra como os de lobos acuados. Eles haviam forçado a grade do canal e entrado na câmara sob a muralha de Harbalik, mas agora enfrentavam alguém estava ali, e cada segundo aumentava o risco de serem descobertos. Temur fez um sinal para que os outros se mantivessem quietos. Ele rastejou até a borda da câmara, onde uma escada de pedra levava a uma porta de madeira reforçada. Os passos vinham de lá, acompanhados por vozes abafadas. Ele tentou distinguir as palavras, mas o idioma era estranho, diferente do dialeto mongol ou das línguas das tribos vizinhas. Provavelmente eram soldados de Harbalik, talvez verificando o depósito, após os rumores da fumaça ao norte. A distração que Temur sugerira menos incendiar os campos estava funcionando, mas também havia alertado a cidade. Ela sua própria ideia em silêncio, mas não havia tempo para arrependimentos. Dava, o mais velho dos 2 batedores, sussurrou tão baixo que Temur mal ouviu. 2 homens, armados. Ele apontou para a porta, onde sombras se moviam contra a luz fraca que vazava pelas frestas. Temur calculou as opções. Lutar era arriscado. O barulho atrairia mais guardas. Fugir pelo canal os exporia ao voltar pela grade. A única, Sira, irá neutraliza-los, em silêncio, como haviam feito com o sentinela, mas ao contrário da noite anterior, agora estavam encurralados, sem espaço para manobras. Temur sentiu o peso da responsabilidade. Ele era o mais jovem, mas sua ideia os trouxera até ali. Era hora de agir. Ele sinalizou para Bayer, que carregava um arco menor, ideal para espaços apertados. Você dispara, sussurrou Temur, apontando para a porta. Eu cuido do segundo. Bayer assentiu, já encaixando uma flecha envenenada. Temur segurou a espada com uma mão e, com a outra, pegou uma faca curta que mantinha na bota. No Império Mongol, cada guerreiro era treinado para usar qualquer arma à disposição, e Temur aprendera a manejar a faca com a mesma precisão que o arco. Ele se posicionou ao lado da escada, colado à parede úmida, enquanto Dava vigiava a entrada do canal. A porta rangeu, e 2 homens desceram, segurando uma tocha que lançava sombras dançantes nas paredes. Eram soldados, com armaduras de couro reforçado e espadas curvas penduradas nos cintos. Um deles falava baixo, apontando para os barris de grãos empilhados. Temur não entendia as palavras, mas o tom era de suspeita. Eles sabiam que algo estava errado. Baia puxou a corda do arco. A flecha
alinhada com o peito do primeiro soldado. Temur prendeu a respiração, esperando o momento. Quando o segundo homem virou de costas, examinando um barril, Bayer disparou. A flecha acertou o coração do primeiro soldado, que caiu sem um som. O veneno agindo em instantes, o segundo soldado girou, a espada já na mão, mas Temur foi mais rápido. Ele saltou da sombra, a faca cortando o ar em um arco preciso. A lâmina encontrou o pescoço do homem, e ele caiu, o sangue manchando o chão de pedra. Temur ficou parado, o peito arfando, enquanto Davá apagava a tocha com um chute rápido. A câmara voltou à escuridão, e o silêncio era tão pesado quanto o frio da estepe. Bayer se aproximou, verificando os corpos. Limpo, disse, a voz sem emoção. Mas Temur sentia o peso do que fizera. Matar na escuridão era diferente de disparar uma flecha à distância. Ele sentia o calor do sangue, ainda na faca, e o nó em seu estômago apertou. Não temos tempo, Sachurudeva. Marquem o caminho e saiam. Timer assentiu, forçando o foco. Eles riscaram símbolos na parede, com uma pedra afiada, indicando a entrada para o exército mongol. A câmara era um ponto fraco perfeito, cheia de suprimentos, desprotegida e conectada ao coração da cidade. Mas a presença dos soldados significava que Harbalik estava em alerta. Temur sabia que o tempo estava contra eles. Elga, faca, limpando o sangue na manga de couro, e seguiu os outros de volta pelo canal. A grade rangeu ao passarem, mas ninguém os viu. A fumaça ao norte ainda cobria o céu, e os gritos distantes indicavam que a distração continuava a funcionar. De volta ao acampamento, Hazar ouviu o relatório com o rosto impassível. 2 mortos, disse Davá. A câmara é viável, mas eles estão suspeitando. Hazar olhou para Temur, como se avaliasse sua coragem. Você matou o segundo, disse. Mais uma constatação que uma pergunta. Timer assente, mantendo o olhar firme. Bom, disse Hazar, mas o próximo erro pode custar mais que 2 homens. Ele ordenou que o grupo partisse imediatamente, levando as informações ao exército principal, que aguardava a 2 dias de distância. Temur montou em batuque, o cansaço pesando nos ossos, mas a adrenalina mantendo-o alerta. Ele trocou de cavalo no meio do caminho, a prática tão natural quanto respirar. Os mongóis nunca paravam. A mobilidade era sua maior arma, enquanto cavalgavam. O vento trouxe o cheiro de fumaça distante, um lembrete do caos que haviam causado. Temur pensava na câmara, nos barris de grãos, nas espadas empilhadas. Harbalik era uma fortaleza, mas também uma armadilha. Os mongóis eram mestres em explorar fraquezas, usando a engenhosidade para superar muralhas. Ele lembrava das histórias de seu pai sobre cercos, onde catapultas improvisadas lançavam pedras e fogo, e rios eram desviados para inundar cidades. A guerra mongol não era apenas força, era uma dança de estratégia, paciência e terror. Naquela noite, o grupo acampou em uma ravina, protegida do vento. Sem fogueira, eles comeram carne seca e leite de égua fermentado, o sabor azedo queimando. Temur esfregou as mãos com cinzas, o ritual de limpeza tão familiar que mal pensava nisso. Ele olhou para o céu, as estrelas brilhando como lâminas afiadas. Pensou em sua irmã, Altan, e na promessa que fizera de voltar com histórias de glória. Mas a glória ele estava aprendendo. Vinha com um custo. Cada morte, cada risco, deixava uma marca que ele ainda não sabia como carregar. Hazar se aproximou, sentando-se ao seu lado. Você fez bem hoje, disse, a voz baixa. Mas a verdadeira prova vem agora. O Khan quer Harbalik em 1 semana. Se falharmos, não seremos perdoados. Temur sentiu o peso daquelas palavras. O Império Mongol era implacável. O sucesso era esperado, e o fracasso, punido. Ele pensou no código simples que regia o Império. Obedeça, pague, sobreviva. Ele estava obedecendo, mas a sobrevivência parecia cada vez mais incerta. Ao amanhecer, o grupo retomou a cavalgada, os cavalos galopando em um ritmo que desafiava o cansaço. Temur sentia o frio mordendo os dedos, mas não reclamava. Na estepe, reclamações eram fraqueza, e fraqueza era morte. Ele pensava no que encontrariam ao alcançar o exército principal. O Khan enviaria milhares de guerreiros, arqueiros, cavalo, catapultas desmontáveis, e engenheiros capazes de construir armas de cerco em horas. Mas Harbalik não cairia sem luta. E Temur sabia que sua missão como batedor era apenas o começo. Ele precisava estar pronto para o que viria menos, e para o preço que pagaria.
Enquanto o horizonte se abria, revelando a fumaça do acampamento mongol ao longe, Temur viu algo que o fez parar. Um cavaleiro solitário galopava em sua direção, a armadura brilhando sob o sol fraco. Ele carregava a bandeira do Khan, um sinal de urgência. Temur trocou olhares com Hazar, cujo rosto endureceu. Algo estava errado. O cavaleiro solitário galopava com uma urgência que cortava o silêncio da estepe. A bandeira do Khan tremulava em sua lança. O símbolo do cavalo negro contra o fundo branco, sinalizando uma ordem direta do coração do Império. Temur sentiu um arrepio que não vinha do frio. Ele trocou um olhar com Hazar, cujo rosto endurecido traía uma rara sombra de preocupação. O grupo de batedores parou, os cavalos bufando vapor no ar gelado. Temur segurava as rédeas de batuque com força, o coração acelerado enquanto o cavaleiro se aproximava, a armadura tilintando com o ritmo do galope. Quando o homem chegou, desmontou. Com agilidade, a neve esmagada sob suas botas. Ele era jovem, mas seus olhos carregavam a dureza de quem já vira batalhas demais. Hazar disse, a voz rouca pelo vento. O Khan exige sua presença imediata. Harbalik não é o único. Alva, há rumores de uma aliança ao leste. Tribos que planejam emboscar nosso exército. Ele entregou um rolo de couro selado com cera, marcado com um sinete do Khan. Hazar abriu o rolo, leu rapidamente e amaldiçoou em voz baixa algo que o Timur nunca o vira fazer. Mudança de planos, disse Hazar, virando-se para os batedores. Vocês voltam ao exército principal. Eu sigo com o mensageiro. Temur, você lidera o grupo. As palavras acertaram Temur como uma flecha. Liderar? Ele era o mais jovem, com apenas uma missão no currículo. Mas o olhar de Hazar não deixava espaço para discussão. No Império Mongol, ordens eram inquestionáveis. E hesitação era sinônimo de Timur assento, engolindo o medo que subia pela garganta. Sim, senhor, disse, a voz firme apesar da tempestade em seu peito. Hazar montou seu cavalo, trocando um último olhar com Temur. Não fale, disse, antes de partir com o mensageiro. Desaparecendo na vastidão branca da estepe, o grupo de batedores ficou em silêncio, os olhos voltados para Temur. Jirgo, Dava e Baiu observavam, esperando ordens. Ele sentiu o peso daqueles olhares, cada um carregado de expectativa e julgamento. Ele era o filho de Beitar, mas isso não significava nada se não provasse seu valor. Vamos, disse Temur, montando em batuque. Chegamos ao exército antes do anoitecer de amanhã. Os homens assentiram, e o grupo partiu, os cavalos galopando em um ritmo que desafiava o frio e o cansaço. Timur liderava, os olhos fixos no horizonte, mas a mente girando com a responsabilidade. Ele precisava entregar as informações sobre Harbalik menos o canal, a câmara, as defesas, e agora, com a ameaça de uma emboscada, cada detalhe era ainda mais crucial. A cavalgada era implacável. O vento cortava como lâminas, e o frio fazia os dedos de Temur doerem, mesmo sob as camadas de peles. Ele trocava de cavalo a cada poucas horas, mantendo o ritmo que tornava os mongóis uma força imparável. A estepe era um deserto de neve, sem árvores ou abrigo, apenas o horizonte infinito e o céu cinzento. Temur pensava nas palavras de seu pai. A estepe não é apenas terra, é um teste. Sobreviva a ela, e sobreviverá a qualquer coisa. Ele segurava essas palavras como uma âncora, enquanto o cansaço ameaçava nublar sua mente. Naquela noite, o grupo acampou em uma depressão no terreno, protegida do vento, sem fogueira, para evitar serem vistos. Eles comeram carne seca e leite de égua fermentado, o sabor azedo um lembrete da dureza da vida nômade. Temur esfregou as mãos com cinzas, o ritual de limpeza, tão automático quanto respirar. Ele notou que Jirgo o observava, o rosto impassível. Você é jovem para liderar, disse Jirgo, quebrando o silêncio. Mas o Khan escolhe por mérito, não por idade. Não nos faça duvidar de você. As palavras eram um aviso, não uma ameaça, mas pesavam como chumbo. Temer assento, sem responder. Ele sabia que palavras não conquistariam respeito, apenas ações. Enquanto os outros dormiam, Temur ficou de vigia, os olhos varrendo a escuridão. Ele pensava na câmara sob Harbalik, nos soldados que matara, na responsabilidade de liderar homens mais experientes. A vida no Império Mongol era uma corda bamba, um passo em falso, e o abismo engolia tudo. Ele lembrava das histórias de Gengis Khan, que transformaram um povo de nômades em um império que dominava continentes. O Khan não tolerava a fraqueza,
mas também recompensava a astúcia. Temur precisava ser astuto agora, mais do que nunca. No segundo dia, o grupo avistou o acampamento principal do exército mongol. Era uma visão impressionante. Milhares de yurts espalhadas como um mar de feltro, cavalos em fileiras, fumaça subindo de fogueiras de esterco seco. O estandarte do Khan tremulava no centro, cercado por guerreiros armados com arcos e lanças. Temur sentiu um misto de alívio e tensão. Ele entregaria o relatório, mas a notícia da possível emboscada mudava tudo. Ele precisava ser claro, preciso, como o Khan exigia. Palavras vagas ou erros poderiam custar sua vida. Ao chegar, Temur foi levado à yurte do comandante, um homem chamado Subutai, conhecido por sua genialidade tática. Subutai era baixo, com cicatrizes cruzando o rosto como mapas de batalhas. El ouviu o relatório de Temur em silêncio, os olhos fixos como os de um falcão. O canal é uma entrada viável, disse Temur, descrevendo a câmara, os barris, a grade. Mas a cidade está alerta. A fumaça os deixou desconfiados. Subutai assentiu, tamborilando os dedos no cabo de sua espada. E a emboscada? Temur repetiu o que um mensageiro dissera, mantendo a voz firme tribos ao leste. Não sabemos quantos, mas planejam atacar. Subutai ficou em silêncio por um momento, o que era pior do que qualquer repreensão. Você fez bem, filho de Beitar, disse finalmente. Mas sua missão não acabou. Você vai com os batedores ao leste. Encontrem essas tribos. Descubram seus números, seus planos. Voltem vivos. Temur sentiu o estômago revirar. Um momento de descanso. Mas no Império Mongol, descanso era um luxo para os mortos. Ele assentiu, aceitando a ordem sem hesitação. Subutai o dispensou com um aceno e Timer Sarro da yurte. O frio da estepe, parecendo mais pesado do que nunca. Ele reuniu os batedores, passando as ordens de Subutai. Jirgo, Dava e Bayer ouviram em silêncio, mas Temur sentiu o peso de seus olhares. Eles sabiam que uma missão ao leste, contra tribos desconhecidas, era ainda mais perigosa que Harbalik. As tribos da estepe eram imprevisíveis, ferozes, e não seguiam as regras do império. Temur verificou seu arco, as flechas envenenadas, a espada. Ele trocou de cavalo, escolhendo um animal fresco para a jornada. A estepe o aguardava, com seus perigos invisíveis e seu frio implacável. Enquanto o grupo partia, Temur olhou para o horizonte, onde nuvens escuras se formavam. Uma tempestade se aproximava, e com ela, a promessa de mais desafios. Ele pensava em Altan, sua irmã, esperando por ele no acampamento. Ele queria voltar, com histórias de glória, mas a glória, ele estava aprendendo, vinha com sangue e sacrifício. A estepe não perdoava, e ele precisava ser mais forte que ela. O céu escurecia com nuvens pesadas. O ar, carregado com o cheiro de neve iminente. Temur liderava o grupo de batedores em direção ao leste. Os cavalos galopando em um ritmo constante contra o vento, que uivava como um lobo faminto. A estepe se estendia diante deles, um mar de branco interrompido apenas por colinas baixas e ravinas traiçoeiras. Cada passo era um teste, cada sombra uma ameaça. A missão era clara: encontrar as tribos que planejavam emboscar o exército mongol. Mas a incerteza pesava mais que o frio. Quantos eram? Onde estavam? E, acima de tudo, como Temur, o mais jovem do grupo, manteria a confiança de homens como Jirgo, Deva e Bayer, que já haviam sobrevivido a dezenas de campanhas? Ele segurava as rédeas de batuque com firmeza, o cavalo respondendo aos menores movimentos. Trocar de cavalo já era um reflexo, e Temur montava um animal fresco, o terceiro do dia. A mobilidade dos mongóis era sua maior força, permitindo que cruzassem distâncias impossíveis, enquanto outros exércitos se arrastavam. Mas a estepe não era apenas um caminho. Era um inimigo vivo, com ventos que cegavam e temperaturas que congelavam o sangue. Temur ajustou o pano de feltro sobre o rosto, protegendo-se das rajadas que carregavam cristais de gelo. Seus cílios estavam endurecidos, e ele esfregava os olhos com frequência para mantê-los abertos. Jirgo cavalgava ao seu lado, o rosto impassível, mas os olhos sempre alerta. As tribos do leste são como cobras, disse ele, quebrando o silêncio. Escondem-se até o momento de atacar. Não confie no que vê. Timer assentiu, gravando as palavras. Ele sabia que as tribos eram diferentes dos exércitos organizados que os mongóis enfrentavam. Eram nômades como eles, mas sem a disciplina do Khan, movidos por vingança ou desespero. Isso os tornava imprevisíveis,
e a imprevisibilidade era o maior perigo na estepe. Ao meio-dia, o grupo parou para descansar os cavalos. A neve começava a cair mais forte, reduzindo a visibilidade. Temur ordenou que montassem um acampamento mínimo sem fogueira, para evitar serem vistos. Eles comeram carne seca e leite de égua fermentado, o sabor azedo quase reconfortante em sua familiaridade. Temur esfregou as mãos com gordura animal, o cheiro forte misturando-se ao do couro e da neve. A higiene mongol era uma necessidade. Cinzas e gordura mantinham a pele protegida do frio e das infecções. Ele notou Bayer observando-o, o batedor mais jovem depois dele, com um leve brilho de respeito nos olhos. Talvez a liderança de Temur estivesse começando a ganhar forma, enquanto verificava seu arco. Temur pensou em seu pai, Beita. Ele contava histórias de emboscadas nas estepes, onde a paciência e a astúcia venciam a força bruta, o inimigo. Vê o que você quer que ele veja, dizia Beta. Temur decidiu usar essa lição. Ele ordenou que o grupo deixasse rastros falsos, galhos quebrados e pegadas na neve apontando para o norte, como se seguissem outra rota. Se as tribos estivessem observando, seriam enganadas, pelo menos por um tempo. Jirgo aprovou com um leve aceno, mas não disse nada. No Império Mongol, o silêncio era um elogio. A tempestade se intensificou à tarde, o vento transformando a neve em uma cortina branca. Temur guiava o grupo por instinto, confiando na memória do terreno que aprendera desde criança. Os candilados, colinas, passagens estreitas, tudo estava gravado em sua mente, como um mapa vivo. Mas a visibilidade era quase nula, e ele sabia que estavam vulneráveis. Foi então que Davá, cavalgando na retaguarda, ergueu a mão. Rastros, disse, apontando para marcas frescas na neve. Não eram de cavalos mongóis. Os cascos eram mais largos, típicos de animais das tribos do leste. Temur sentiu o estômago apertar. Eles estavam sendo rastreados. Formação cerrada, ordenou Temur, a voz firme, apesar da tensão. Os batedores se alinharam, os arcos prontos, as flechas envenenadas encaixadas. Eles avançaram lentamente, os olhos varrendo a neve. O vento abafava qualquer som, tornando impossível ouvir a aproximação de inimigos. Temur lembrava das táticas mongóis: usar o terreno, enganar o adversário, atacar com precisão. Ele sinalizou para o grupo descer uma ravina, onde poderiam se esconder e observar. A neve cobriria seus rastros em minutos, dando-lhes uma chance de surpreender quem os seguia. Na ravina, eles desmontaram, os cavalos amarrados em silêncio. Temur rastejou até a borda, Jirgo ao seu lado. A tempestade dificultava a visão, mas ele avistou vultos ao longe -5 cavaleiros, movendo-se com cautela. Eram guerreiros das tribos, com peles de lobo sobre os ombros e lanças longas nas mãos. Temur calculou as opções. Atacar era arriscado. Eles poderiam estar em menor número, mas outros poderiam estar próximos. Recuar significava perder os rastros e falhar na missão. Ele olhou para Jirgo, que sussurrou: emboscada. Deixe-os vir. Timer assento, a estratégia clara em sua mente. Os batedores se espalharam pela ravina, os arcos prontos. Timer uma posição elevada, a flecha alinhada com o líder dos cavaleiros inimigos. Ele esperou, o coração batendo contra as costelas, o frio esquecido na adrenalina do momento. Quando os cavaleiros se aproximaram, entrando na ravina, Temur deu o sinal. 4 flechas voaram, silenciosas e letais, acertando 3 dos inimigos. O líder caiu, mas o 5º cavaleiro girou o cavalo, tentando fugir. Bayer disparou novamente e o homem tombou. A neve manchada de vermelho. Temur desceu até os corpos, verificando-os com cuidado. Eram guerreiros de uma tribo do leste, provavelmente Quereit, conhecidos por sua ferocidade. Eles carregavam arcos curtos e facas, mas também um rolo de couro com marcas estranhas, talvez um mapa ou uma mensagem. Temur guardou o rolo, sabendo que Subutai precisaria vê-lo. Jirgo se aproximou, examinando os mortos. Bom trabalho, disse, o tom seco, mas com um traço de respeito. Temur sentiu uma pontada de orgulho, mas também o peso do que fizera. Matar estava se tornando parte dele, e ele não sabia se isso era força ou perda. O grupo cobriu os corpos com neve, apagando os rastros. A tempestade ajudava, escondendo seus movimentos. Mas Temur sabia que a emboscada era apenas o começo. As tribos do leste estavam se organizando,
e a missão de encontrá-los estava longe de acabar. Ele ordenou que o grupo continuasse, seguindo os rastros dos cavaleiros mortos. Eles levavam um acampamento maior, talvez a 1 hora de distância. Temur precisava decidir: explorar agora, arriscando um confronto maior, ou voltar ao exército, com o que já tinham. A escolha era dele, e cada opção carregava um risco mortal, enquanto cavalgavam. A neve caía mais densa, o vento uivando como um presságio. Temur pensava em Altan, sua irmã, e na promessa de voltar com glória. Mas a glória, ele percebia, era um fogo, que consumia tanto quanto iluminava. Ele olhou para o rolo de couro em sua bolsa, as marcas desconhecidas queimando em sua mente. Algo maior estava em jogo, e ele precisava estar pronto para enfrentá-lo. A neve caía em véus densos, transformando a estepe em um labirinto branco, onde o horizonte desaparecia. Temur segurava o rolo de couro com força, as marcas estranhas, gravadas em sua mente como um enigma. O grupo de batedores cavalgava em silêncio, os cascos dos cavalos abafados pela tempestade. A emboscada contra os guerreiros Quereit fora um sucesso, mas a descoberta do rolo sugeria algo maior, um plano que poderia ameaçar o exército mongol. Temur sabia que precisava decidir rapidamente: explorar o acampamento, inimigo à frente, ou voltar ao exército com o que já tinham. Cada escolha era uma aposta, e no Império Mongol, apostas erradas custavam vidas. Ele olhou para Jirgo, cujo rosto endurecido pelo vento não revelava nada. O acampamento está próximo, disse Temur, a voz firme, apesar da incerteza que, se voltarmos agora, podemos perder a chance de saber seus números. Jirgo ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Arriscado, disse, mas necessário. Você decide, filho de Betá. As palavras pesavam como uma ordem disfarçada de confiança. Temur respirou fundo, o ar gelado queimando os pulmões. Avançamos, disse finalmente. Mas cuidado, não podemos ser vistos. O grupo seguiu os rastros dos cavaleiros Quereit, agora quase apagados pela neve. Timer liderava, os olhos varrendo a paisagem em busca de sinais de movimento. A estepe era traiçoeira, com ravinas que podiam esconder exércitos inteiros e colinas que serviam de pontos de observação. Ele lembrava das lições de seu pai. Betá, a estepe é um tabuleiro, e você deve sempre estar 3 jogadas à frente. Temur ordenou que os batedores se espalhassem, mantendo distância para evitar uma emboscada em grupo. Cada homem carregava o arco pronto, as flechas envenenadas a poucos segundos de um disparo mortal. A tempestade era ao mesmo tempo aliada e inimiga. A neve escondia seus rastros, mas também dificultava a visão. Temur trocou de cavalo novamente, montando um animal fresco para manter o ritmo. Os cavalos mongóis eram incansáveis, mas mesmo eles sentiam o peso do frio implacável. Ele esfregou gordura de carneiro nas mãos, protegendo a pele rachada pelo vento. A higiene na estepe era uma questão de sobrevivência. Infex podiam matar tão rápido quanto uma espada. Ele notou Baer, o batedor mais jovem, tremendo ao seu lado. Foco, disse Temur. Baixo. O frio é só um teste. Baer assentiu, endireitando-se. No Império Mongol, fraqueza não era tolerada, nem mesmo em silêncio. Após 1 hora, os rastros levaram a uma depressão no terreno, onde fumaça subia em fios finos, quase invisíveis contra o céu cinzento. Era o acampamento Quereit. Temur sinalizou para o grupo parar, desmontando e rastejando até a borda da depressão. O acampamento era pequeno, com cerca de 20 yurts, mas bem organizado. Cavalos estavam amarrados em fileiras, e guerreiros se moviam entre as tendas, carregando lanças e arcos. Temur contou pelo menos 50 homens, mas havia sinais do mês e pegadas frescas saindo do acampamento, sugerindo batedores ou reforços. Ele abriu o rolo de couro, examinando as marcas à luz fraca. Eram símbolos geométricos, talvez um código, acompanhados por um esboço que lembrava um mapa. Ele não conseguia decifrá-lo, mas sabia que era importante. Jirgo se aproximou, olhando por cima de seu ombro. Um plano de ataque, murmurou. Esses símbolos são sinais de reunião. Eles estão chamando outras tribos. Temur sentiu um frio que não vinha da neve. Uma aliança de tribos poderia ser devastadora, mesmo para o exército mongol. Ele precisava de mais informações. Quantas tribos, quantos guerreiros, onde atacariam? Mas se aproximar do acampamento era arriscado. Ele olhou para Dava, que balançou a cabeça. Perto demais, e estamos mortos, disse. Baer, porém, parecia ansioso. Se não descobrirmos agora,
O cão pagará o preço, disse ele. A voz baixa, mas firme. Temur tomou uma decisão. Eu e Bayer vamos nos aproximar, disse. Girgo, Davá, fiquem aqui. Se não voltarmos em 1 hora, sigam para o exército. Girgo franziu o senho, mas não protestou. Ele sabia que a liderança de Temur estava sendo testada, e questioná-la agora seria infraquislow diante dos outros. Temur e Bayer rastejaram pela neve, usando a tempestade como cobertura. Eles se moviam como fantasmas, os corpos colados ao chão, os arcos nas costas. A neve caía em seus rostos, mas eles ignoravam o frio, focados no acampamento abaixo. Quando chegaram a poucos metros das yurts, Temur ouviu vozes. Ele reconheceu o dialeto Querete, misturado com outro que não conhecia. 2 homens discutiam. Em uma tenda maior, iluminada por uma fogueira interna, Temur sinalizou para Bayer se posicionar do outro lado. Enquanto ele rastejava até a borda da tenda, e faca na mão, ele cortou um pequeno rasgo no feltro, espiando o interior. Amhomim, alto com uma cicatriz cruzando o rosto, gesticulava enquanto falava. Os mongóis estão divididos, dizia ele. Harbalik os ocupa. Atacaremos o flanco oeste, com os Neyman e os Merkites. 3.000 guerreiros, no mínimo. Temur sentiu o coração disparar. Uma aliança de 3 tribos, com 1000 Harsdo, homens. Era uma ameaça real. Ele precisava do mapa que o homem segurava. Um rolo maior que o que encontrara nos Cavaleiros Mortos. Mas pegá-lo significava entrar na tenda. Um risco quase suicida. Ele olhou para Bayer, que sinalizou estar pronto. Temur respirou fundo, a mente girando com as táticas de seu pai. Use-o, que o inimigo não espera. Ele pegou uma pedra da neve, jogando-a contra uma yorte distante. O som ecoou, e os homens na tenda pararam, alertas. O líder saiu, seguido por outro guerreiro, deixando o mapa sobre uma mesa de madeira. Era a chance de Temur. Ele entrou pela fenda, movendo-se como um lobo. O calor da fogueira o envolveu. Um contraste chocante com o frio da estepe. Ele pegou o mapa, enrolando-o rapidamente, mas um terceiro homem, que não vira, gritou. Timur girou, a faca cortando o ar, mas o guerreiro bloqueou com o braço, derrubando-o. Bayer disparou uma flecha da entrada, acertando o homem no peito, mas o grito já havia alertado o acampamento. Temur correu, o mapa na mão, enquanto gritos ecoavam atrás deles. Ele e Bayer montaram os cavalos, galopando pela neve enquanto flechas voavam ao seu redor. Eles alcançaram Girgo e Davá, que já estavam montados. Vão, gritou Temur, e o grupo disparou, a tempestade engolindo seus rastros. Mas o som de cascos os seguia, cada vez mais próximo. As tribos Querete não desistiriam facilmente, e Temur sabia que a fuga seria uma batalha. Ele segurava o mapa com força, sabendo que ele podia mudar o destino do exército mongol. Mas o custo dessa informação ainda estava por vir. O som dos cascos inimigos ecoava atrás deles, misturando-se ao uivo do vento e ao rugido da tempestade. Temur cavalgava com o coração na garganta. O mapa roubado do acampamento Querete preso contra o peito, sob as camadas de peles. A neve caía em cortinas densas, reduzindo a visibilidade a poucos metros, mas também escondendo os batedores dos Pesek. Batuque galopava com força, os músculos tensos sob o comando de Temur, enquanto Girgo, Davá e Bayer seguiam logo atrás, os arcos prontos para um confronto inevitável. A estepe, com seu frio implacável e terreno traiçoeiro, era agora o palco de uma corrida pela sobrevivência. Temur inclinou-se sobre o cavalo, reduzindo a resistência ao vento. Ele sabia que os Querete eram tão habilidosos quanto os mongóis em cavalgar na neve, e a tempestade não os deteria. O mapa, que carregava menos um esboço detalhado dos planos de aliança entre as tribos Querete, Neyman e Merkites, era a chave para salvar o exército mongol de uma emboscada, mas também o tornava um alvo. Ele precisava alcançar Subutai, o comandante, antes que os perseguidores o alcançassem. Cada segundo contava, e a estepe não perdoava erros. Dividam-se, gritou Temur, a voz quase engolida pelo vento. Ele sinalizou para Girgo e Davá tomarem a esquerda, enquanto ele e Bayer seguiram à direita, descendo uma encosta coberta de neve. A tática era clássica dos mongóis: confundir o inimigo, dividir suas forças, ganhar tempo. Ele ouviu os cascos dos Querete se aproximarem, mas a neve escondia seus números. Eram 5, 10, mais. Temur não podia arriscar, parar para contar. Ele trocou de cavalo rapidamente,
montando um animal fresco que galopava ao lado, uma prática que mantinha os mongóis sempre um passo à frente. Bayer fez o mesmo, os olhos arregalados, mas firmes. A perseguição continuou por horas, a tempestade intensificando, sei até que o mundo se reduzisse a um borrão branco. Temur guiava Batuque por instinto, confiando na memória do terreno. Ele conhecia a estepe como as linhas de sua mão, cada rabina, cada colina, cada rio congelado. Mas os Querete também conheciam o terreno, e sua fúria os tornava incansáveis. Uma flecha sibilou ao lado de Temur, cravando-se na neve a poucos centímetros. Ele girou, o arco já na mão, e disparou uma flecha envenenada na direção do som. Um grito abafado confirmou o acerto, mas outros cascos continuavam a persegui-lo. Bayer cavalgava ao seu lado, o rosto pálido sob o pano de feltro. Eles estão nos cercando, gritou ele. Temur olhou para trás, vendo vultos emergirem da neve. Eram pelo menos 8 cavaleiros, armados com lanças e arcos. Ele precisava pensar rápido. Para a ravina, ordenou, apontando para uma depressão no terreno à frente. Era um risco menos. A ravina podia ser uma armadilha, mas também oferecia cobertura. Eles galoparam, os cavalos deslizando na neve, enquanto flechas voavam ao redor. Uma acertou o ombro do Bayer, que grunhiu, mas não caiu, segurando as rédeas com força. Na ravina, Temur e Bayer desmontaram, usando os cavalos como escudo. Temur verificou a ferida de Bayer menos a flecha. Não era envenenada, mas o sangue escorria mansando a neve. Aguente! Disse Temur, rasgando um pedaço de sua túnica para estancar o sangramento. Bayer assentiu, os dentes cerrados. Os Querete se aproximavam, seus gritos ecoando na tempestade. Temur sabia que não podiam lutar contra todos. Ele precisava de uma distração, algo que os mongóis faziam melhor que qualquer um: enganar o inimigo. Ele pegou uma bolsa de gordura animal, usada para proteger a pele do frio, e espalhou o conteúdo na neve, criando uma trilha falsa que levava a uma encosta íngreme. Então, jogou uma pedra contra uma rocha exposta, o som ecoando como se alguém tivesse tropeçado. Os Querete pararam, confusos, e 2 cavaleiros seguiram a trilha falsa, desaparecendo na neve. Temur sinalizou para Bayer se mover, e eles rastejaram para o outro lado da ravina, os cavalos seguindo em silêncio. A tática funcionou por um momento, mas os Querete eram persistentes. Um deles, um guerreiro alto com uma lança longa, avistou Temur e gritou, apontando. Corra! Gritou Temur montando Batuque. Bayer subiu em seu cavalo, o rosto contorcido, de dor, mas determinado. Eles galoparam, a ravina ficando para trás enquanto flechas continuavam a voar. Temur disparou de volta, acertando outro cavaleiro, mas os Querete estavam ganhando terreno. Ele sabia que não poderiam escapar para sempre. A estepe era vasta, mas sem cobertura, e a tempestade, embora útil, também os atrasava. Ele precisava de um plano, algo que virasse o jogo. Foi então que ele viu o rio congelado à frente, sua superfície brilhando sob a neve. Irá arriscado, mas uma ideia surgiu, inspirada nas histórias de seu pai sobre batalhas na estepe. Siga-me! Gritou para Bayer, guiando o Batuque diretamente para o rio. O gelo rangeu sob o peso dos cavalos, mas aguentou. Temur desmontou, pegando sua espada e cortando o gelo em uma linha fina, enfraquecendo-o. Ele sinalizou para Bayer cruzar rapidamente, e os dois alcançaram a outra margem. Quando os Querete chegaram, galopando com fúria, o gelo cedeu sob o peso de seus cavalos. 3 cavaleiros caíram na água gelada, seus gritos abafados enquanto os outros pararam, hesitantes. Temur não perdeu tempo. Ele e Bayer continuaram, a tempestade cobrindo seus rastros. Mas a vitória era temporária. Bayer estava enfraquecendo, o sangue escorrendo pelo braço, e os Querete restantes poderiam chamar reforços. Temur olhou para o mapa, ainda seguro contra seu peito. Ele precisava levá-lo a Subutai, custou o que custasse. A cavalgada continuou, o frio mordendo seus ossos, o vento uivando como um aviso. Ele pensava em Altan, sua irmã, e na promessa de voltar. Mas a estepe não fazia promessas, e a glória exigia sacrifícios. Horas depois, eles avistaram Girgo e Davá, que haviam escapado pela outra rota. O grupo se reuniu, exausto, mas vivo. Você tem o mapa? Perguntou Girgo, os olhos fixos em Temur. Ele assentiu, mostrando o rolo de couro. Mas Beia é ferido, disse,
Precisamos de um curandeiro. Girgo examinou o ferimento de Bayer, franzindo o senho. Ele aguenta até o acampamento, disse, seco, mas precisamos nos mover. Os Quereit não vão desistir. O grupo retomou a cavalgada, agora com urgência redobrada. A tempestade começava a ceder, revelando o horizonte onde o acampamento mongol aguardava. Temur sentia o peso do mapa, do ferimento de Bayer, da responsabilidade de liderar. Ele estava provando seu valor, mas a cada passo, a estepe testava sua resistência. E algo lhe dizia que os Quereit não eram a única ameaça à espreita. A tempestade começava a ceder, mas o frio permanecia, um inimigo constante que se infiltrava pelas camadas de peles e feltro. Temur cavalgava à frente do grupo, o mapa roubado dos Quereit preso contra o peito, um peso que parecia maior que o couro que o continha. Bayer, ferido, seguia logo atrás, o rosto pálido, mas os olhos determinados. Girgo e Davaa flanqueavam. O grupo, os arcos prontos, varrendo o horizonte em busca de sinais dos Quereit. A estepe, agora mais visível com a neve diminuindo, parecia viva, como se conspirasse contra eles. Cada sombra podia ser um inimigo, cada colina um esconderijo. Temur sabia que os Quereit não desistiriam facilmente, e o acampamento mongol, embora próximo, ainda estava a horas de distância. Ele trocou de cavalo novamente, montando um animal fresco que bufava vapor no ar gelado. A prática de trocar cavalos era tão natural quanto respirar, permitindo que os mongóis cruzassem distâncias que outros exércitos considerariam impossíveis. Mas o cansaço pesava em Temur, não apenas no corpo, mas na mente. Liderar o grupo, tomar decisões que podiam custar vidas, era um fardo que ele ainda aprendia a carregar. Ele pensava em seu pai, Beitá, cuja voz ecoava em sua cabeça. Um líder não pensa em si, mas no império. Temur segurava essas palavras como uma bússola, guiando-o através da incerteza. O grupo cavalgava em silêncio, o som dos cascos abafado pela neve fofa. Temur verificava constantemente o estado de Bayer, cujo ferimento no ombro sangrava menos, mas ainda o enfraquecia. Aguente, disse Temur, baixo, enquanto passavam por uma ravina. Bayer assentiu, os dentes cerrados. No Império Mongol, a dor era apenas mais um teste, e fraqueza não era uma opção. Temur esfregou as mãos com gordura de carneiro, o cheiro forte misturando-se ao do couro e da neve. A higiene, como tudo na estepe, era prática. Evitar infecções, manter o corpo funcionando. Ele notou Girgo observando-o, o rosto impassível, mas com um traço de aprovação. Talvez aos poucos, ele estivesse ganhando o respeito dos batedores. Sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho pálido que lembrava sangue diluído. Foi então que Davaa, cavalgando na retaguarda, ergueu a mão. Fumaça, disse, apontando para o leste. Temur olhou na direção indicada, vendo um fio fino de fumaça subindo contra o horizonte. Não era o acampamento mongol. Estava na direção errada. Outro acampamento Quereit? Perguntou Bayer, a voz fraca, mas alerta. Girgo balançou a cabeça. Ou Neyman, ou Merkites. As tribos estão se reunindo. Temur sentiu o peso do mapa em seu peito. As marcas que vira, símbolos geométricos, esboços de terreno, sugeriam pontos de encontro. E Alianca das tribos era rio, e o exército mongol precisava saber disso antes que fosse tarde. Nos aproximamos, disse Temur, a decisão tomada antes que pudesse hesitar. Mas com cuidado, só observamos. Girgo assentiu, mas Davaa franziu o senho. Bayer não aguenta outra luta, disse seco. Temur olhou para o batedor ferido, que endireitou-se no cavalo, como se desafiasse a dúvida. Eu aguento, disse Bayer. Temur assentiu, respeitando a determinação do companheiro. No Império Mongol, a vontade de lutar era tão importante quanto a capacidade de faz-clô. O grupo desviou a rota aproximando-se da fumaça com cautela. Eles desmontaram a uma distância segura, rastejando até uma colina que oferecia vista do acampamento. Era maior que o anterior, com pelo menos 50 yurts e centenas de cavalos amarrados. Guerreiros se moviam entre as tendas, alguns carregando lanças, outros verificando arcos. Temur contou pelo menos 200 homens, mas havia sinais de mais carroças cheias de suprimentos, fogueiras maiores, bandeiras de diferentes tribos. Era um ponto de reunião, exatamente como o mapa sugeria. Ele abriu o rolo de couro, comparando os esboços com o terreno à sua frente. Um símbolo, um círculo,
com linhas cruzadas, correspondia à colina onde estavam. Este era um dos locais de ataque planejados. Eles vão atacar ao amanhecer, sussurrou Jirgo, espiando por cima do ombro de Temur. Olha as carroças. Estão carregando armas, não comida. Eles sabem que o exército está dividido. Temur assentiu. A mente. O exército mongol estava focado em Harbalik, e um ataque surpresa no flanco oeste seria devastador. Ele precisava levar essas informações a Subutai, mas o acampamento estava entre eles e o exército. Atravessar, sem serem vistos, seria quase impossível, especialmente com Bayer ferido. Ele tomou uma decisão arriscada. Vamos contornar pelo norte, disse. A neve cobrirá nossos rastros, e a escuridão nos protegerá. Davá protestou. É muito longe. Bayer não vai aguentar. Mas Bayer cortou a discussão. Eu sigo, disse, a voz firme apesar. Temur olhou para ele, vendo a determinação de um verdadeiro mongol. Ele assentiu. E o grupo partiu movendo-se lentamente, para evitar os batedores inimigos que certamente patrulhavam a área. A noite caiu, e o frio se intensificou. O ar tão gelado que parecia cortar a pele. Timer liderava, guiando o grupo por um caminho sinuoso que evitava as rotas principais. Eles cavalgavam em silêncio, os cavalos exaustos, mas obedientes. Temur trocou de cavalo novamente, sentindo o peso do cansaço em seus próprios ombros. Ele pensava em Altan, sua irmã, esperando por ele no acampamento. Ele queria voltar com o mapa, com a glória. Mas a cada passo, a steppe lembrava-o de que a sobrevivência era a primeira vitória. De repente, um som quebrou o silêncio. O estalar de um galho sob a neve. Temur sinalizou para o grupo parar, os arcos prontos. Ele viu vultos na escuridão, movendo-se rapidamente. Eram batedores Quereit, pelo menos 6, aproximando-se em formação. Temur sabia que não podiam lutar, não com Bayer ferido e o mapa em risco. Ele precisava de uma tática. Algo que os mongóis faziam melhor que qualquer um: enganar o inimigo. Ele sinalizou para Jirgo, que entendeu imediatamente. Eles espalharam pedaços de couro e galhos na neve, criando a ilusão de um acampamento abandonado, e então se esconderam em uma ravina próxima. Os Quereit caíram na armadilha, parando para examinar os rastros falsos. Timer observava, o coração batendo forte. Ele sabia que a distração não duraria. Ele precisava levar o grupo para o acampamento mongol, antes que os Quereit os alcançassem. Ele olhou para Bayer, cujo rosto estava cada vez mais pálido. Vok, consegue? Perguntou, baixo. Bayer assentiu, mas seus olhos estavam vidrados. Temur tomou uma decisão. Jirgo, Davá, levem Bayer. Eu fico e atraso eles. Jirgo protestou, mas Temur cortou. O mapa precisa chegar a Subutai. Vão. Relutantemente, Jirgo e Davá obedeceram, levando Bayer. Temur ficou sozinho, o arco na mão, a neve caindo ao seu redor. Ele viu os Quereit se aproximarem, suas lanças brilhando à luz da lua. Ele sabia que não podia enfrentá-los diretamente, mas podia atrasá-los. Ele disparou uma flecha envenenada, acertando o cavalo de um dos batedores, que caiu com um grito. Os outros pararam, confusos, e Temur usou o momento para correr, montando batuque e galopando para uma colina próxima. Ele precisava ganhar tempo, mas a steppe não oferecia refúgio, e os Quereit estavam logo atrás. A neve parecia engolir o mundo, mas para Timer, ela era apenas mais um obstáculo. Ele galopava pela colina, o vento cortando seu rosto como uma lâmina, enquanto os cascos de batuque esmagavam a neve endurecida. Atrás dele, os batedores Quereit perseguiam com fúria, suas lanças brilhando sob a luz fraca da lua. Temur segurava um mapa contra o peito, o rolo de couro que continha os planos da aliança das tribos Quereit Neiman e Merkits. Ele sabia que, se fosse capturado, o mapa estaria perdido, e com ele, a chance de salvar o exército mongol de uma emboscada devastadora. Sua decisão de ficar para trás, permitindo que Jirgo, Davá e Bayer escapassem, era um sacrifício que ele aceitara sem hesitar. No Império Mongol, o indivíduo era secundário ao Império. Ele guiou Batuque por uma trilha estreita, usando o terreno para ganhar tempo. A steppe era sua aliada, com suas ravinas e colinas que ele conhecia desde criança. Ele lembrava das palavras de seu pai. Betá, a steppe não é apenas terra, é um campo de batalha. Use-a. Temur disparou uma flecha envenenada para trás. Sem mirar,
apenas para desacelerar os Quereit. O grito de um cavalo confirmou que acertara algo, mas os perseguidores continuavam, incansáveis. Ele precisava de mais que flechas, precisava de astúcia. Chegando a uma ravina profunda, Temur desmontou, amarrando o batuque a uma rocha escondida pela neve. Ele pegou um punhado de galhos secos e gordura animal de sua bolsa, espalhando-os em um círculo para criar a ilusão de uma fogueira abandonada. Então, rastejou até um ponto elevado, o arco pronto. Os Quereit apareceram momentos depois. 5 cavaleiros, suas armaduras de couro brilhando na penumbra. Eles pararam, examinando os galhos, confusos. Temur aproveitou o momento, disparando uma flecha que acertou o líder no pescoço. O homem caiu, e o caos tomou conta. Os outros cavaleiros gritaram, procurando a origem do ataque, mas Temur já estava em movimento, correndo para outra posição. Ele sabia que não podia lutar contra todos. Sua missão era atrasá-los, dar tempo para Jirgo e Davá a levarem Bayer e o mapa ao acampamento mongol. Ele disparou outra flecha, derrubando um segundo cavaleiro, e então correu, a neve engolindo seus rastros. Os Quereit o perseguiam, mas a escuridão e a tempestade jogavam a seu favor. Ele alcançou Batuque, montando em um salto, e galopou para um rio congelado que cortava a estepe. O gelo era fino, mas ele conhecia os pontos mais fortes, guiando o cavalo. Um dos Quereit tentou segui-lo, mas o gelo cedeu, engolindo cavalo e cavaleiro em um instante. Os outros pararam, hesitantes, e Temur ganhou a distância que precisava. A cavalgada continuou. O frio mordendo seus ossos, o cansaço pesando como chumbo. Ele trocou de cavalo, usando um animal fresco que carregava em reserva, mantendo o ritmo que tornava os mongóis uma força imparável. Mas ele estava sozinho agora, e a solidão na estepe era um peso tão grande quanto o perigo. Ele pensava em Altan, sua irmã, com seus olhos brilhantes e sua fé inabalável nele. Ele pensava em seu pai, Beitar, cuja cicatriz no rosto era um lembrete do preço da lealdade. Temur não queria apenas sobreviver. Ele queria provar que era digno do império que Gengis Khan construíra. Horas depois, ele avistou o brilho distante das fogueiras do acampamento mongol. A visão trouxe um alívio que ele mal podia admitir. Mas os Quereit ainda estavam por perto, seus cascos ecoando na escuridão. Temur sabia que precisava alcançar o acampamento antes que o alcançassem. Ele galopou, o vento rasgando sua pele, até que as sentinelas mongóis o avistaram. Ele ergueu a mão, gritando o seu sikh do exército, e as portas do acampamento se abriram. Ele entrou, exausto, mas vivo, enquanto os Quereit recuavam. Engolidos pela neve, no acampamento, Temur encontrou Jirgo e Davá, que haviam entregue o mapa a Subutai. Bayer estava com o curandeiro, o ferimento sendo tratado com ervas e gordura. Animal, Subutai chamou Temur à sua iorte, o rosto severo, mas com um brilho de respeito nos olhos. Você atrasou os Quereit, disse o comandante, segurando o mapa, e trouxe tempo para nos prepararmos. O Khan saberá disso. Timer assente, o peito ainda arfando. Ele entregou o segundo rolo de couro, o que encontrara nos cavaleiros Quereit. Subutai examinou-o, os olhos estreitando-se. Isso muda tudo, disse. As tribos planejam atacar em 2 dias, mas agora sabemos onde e como. Subutai ordenou que Temur descansasse, mas o jovem guerreiro sabia que o descanso seria breve. O exército mongol se preparava para enfrentar a aliança das tribos, e Temur seria parte disso. Ele saiu da Yuarti, o frio da estepe brcandoou, como um velho amigo. Ele olhou para o céu, as estrelas brilhando como lâminas afiadas, e pensou. Em Altan, ele cumprira sua promessa de voltar, mas a glória que buscava era mais do que vitórias em batalha. Era a certeza de que, na estepe, ele encontrara seu lugar. O acampamento fervilhava com preparativos. Arqueiros, afiando flechas, engenheiros, montando catapultas, cavalos sendo selados. Temur sabia que a batalha contra as tribos seria brutal, mas também sabia que o Império Mongol era mais que um exército. Era uma máquina de precisão, movida por disciplina e lealdade. Ele esfregou as mãos com cinzas, o ritual de limpeza, trazendo um estranho conforto. Estepe o moldara, assim como moldara Gengis Khan, um órfão que se tornara senhor do mundo. Temur não era um Khan, mas era um mongol, e isso era suficiente. Enquanto se preparava para a batalha que viria, ele sentiu uma calma inesperada. A estepe não perdoava,
mas recompensava os que a dominavam. E Temur, com sangue nas mãos e coragem no peito, estava começando a entender o que significava ser parte de algo maior que si mesmo. Gostaram da jornada de Temur pelas estepes do Império Mongol? Deixem nos comentários o que acharam da história e de onde estão assistindo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais histórias épicas como essa. Sua participação faz toda a diferença.